Agora, irmãos, iremos entrar na história dos reis do sul e dos reis do norte. Entenda que os Ptolomeus, os quais governavam o Egito, são os reis do sul, enquanto os Seleucidas, que governaram a Síria, são os reis do norte. E em Daniel, no capítulo 11, versos 5 ao 8, vai dizer o seguinte: O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Daniel 11 afirma que o rei do sul será forte. E quem é esse rei do sul? Esse rei do sul é Ptolomeu Sóter. Ele foi um general que serviu debaixo do comando de Alexandre o Grande. Ele recebeu o governo do Egito em 323 a.C. e foi proclamado rei do Egito em aproximadamente 304 antes de Jesus. O verso 5 de Daniel, capítulo 11, continua falando que um dos seus príncipes será forte e que seria mais forte do que o rei do sul. E quem é esse príncipe de Alexandre, o qual se tornaria mais forte do que Ptolomeu I Sóter? Esse príncipe foi Seleuco, o qual foi general de Alexandre. Ele recebeu autoridade para governar a Babilônia. Porém, em 316 a.C., a Babilônia foi tomada por Antígono, outro general de Alexandre, e por isso Seleuco I teve a ajuda de Ptolomeu I para tomar a Babilônia. Seleuco teve mais domínio que Ptolomeu, porque ele expandiu seu território na Babilônia e Ásia Menor, entre outras cidades. Ptolomeu Sóter morreu aproximadamente 283 a.C. e por esse motivo seu filho Ptolomeu II, Filadelfo, governou o Egito. E enquanto isso, em 281 a.C., Seleuco I foi assassinado e seu filho Antíoco I Sóter governou até aproximadamente 261 a.C. Então, Antíoco II, filho de Antíoco I Sóter, sucedeu o seu pai e governou a Síria. Ptolomeu II e Antíoco II eram inimigos, no entanto, depois de alguns anos, eles entraram em aliança. A interpretação do verso 6 ao 8 de Daniel 11 se baseia no seguinte entendimento. Veja que a filha do rei do sul, Ptolomeu II, que é Berenice, se casou com o rei do norte, que é Antíoco II. Mas ela, porém, não conservará, como diz a profecia, a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles dias. Pois o casamento de Berenice não durou, porque Antíoco repudiou a Berenice, e assim Laudice voltou para Antíoco. Mas Laudice, de quem Antíoco se divorciou para casar com Berenice, mandou matar Berenice e envenenou Antíoco II, e seu filho Seleuco II, Calínico, governou em seu lugar. Entretanto, a profecia continua dizendo o seguinte: de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. E isso se entende da seguinte forma:
O irmão de Berenice, Ptolomeu III Evergeta, sucedeu seu pai Ptolomeu II e partiu para lutar contra o exército do norte. Ele foi vitorioso sobre o exército sírio, exército do rei do norte, e retornou para o Egito com despojo, e por alguns anos Ptolomeu III teve paz com Seleuco II Calínico. E a profecia de Daniel, de capítulo 11, versos 9 ao 10, vai continuar dizendo o seguinte: Mas depois, este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra, e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo, e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Repare que a profecia nos diz que o rei do norte avançaria contra o rei do sul e tornaria para a sua terra. E isso aconteceu, meus irmãos, conforme o homem vestido de linho falou, porque Seleucus Calínico avançou contra o rei do sul, mas teve que voltar para a sua terra. A história ela vai continuar nos dizendo o seguinte, irmãos. A gente vai ver que Seleuco II, ele teve dois filhos, que foi Seleuco III e Antíoco III, o qual, após a morte de seu irmão Seleuco III, governou o império no lugar do irmão, e a gente pode reparar que os dois filhos de Seleuco II, que é Seleuco III e Antíoco III, procuraram restaurar as terras as quais foram perdidas do Império Seleucida, do Império Sírio. O filho mais velho, Seleuco III, tinha o objetivo de recuperar a Ásia Menor. Já Antíoco III, ele atacou o Egito. E quando a gente vai em Daniel de capítulo 11, versos 11 ao 15, a profecia ela vai continuar nos dizendo o seguinte: Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miriades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, porque não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, lhe dará uma jovem casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: Ptolomeu IV, filho de Ptolomeu III, começou a governar o Egito. Ele moveu peleja, guerra, contra o rei do norte, Antíoco III, na chamada Batalha de Rafia, e prevaleceu sobre o rei do norte na guerra. O coração de Ptolomeu IV se exaltou, porém não prevaleceu, porque após alguns anos, Ptolomeu IV veio a falecer. Ptolomeu V, seu filho, assumiu o seu lugar. O rei do norte, Antíoco III, fez aliança com Filipe V da Macedônia, e estes prevaleceram sobre Ptolomeu V, visto que muitos se levantaram contra o rei do sul, conforme diz o verso 14, porquanto Antíoco III e Filipe V, juntamente com os judeus, que são os dados à violência dentre o povo de Daniel, se levantaram para cumprir a profecia, mas o rei do norte domina a Israel, pois nem o povo escolhido, como diz a profecia, conseguiu resistir ao domínio do rei do norte. Ele esteve na terra gloriosa, que é Israel, e tudo estava nas suas mãos. O rei do norte, Antíoco III, entrou em acordo com o rei do sul, que é Ptolomeu V, porque Antíoco procurou ter paz com o Egito de Ptolomeu V, dando a sua filha, que é Cleópatra, para se casar com Ptolomeu V, mas isso não foi para sua vantagem.
E a profecia de Daniel, de capítulo 11, versos 18 ao 20, vai continuar dizendo: Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe a vergonha e ainda fará recair este opróbrio, a vergonha, sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar o exator cobrança pela terra mais gloriosa do seu reino. Em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. O rei do norte, Antíoco III, tomou muitas terras do mar, mas um comandante de Roma, Lúcio Cornélio Cipião Asiático, venceu Antíoco III na Batalha de Magnésia. Antíoco, então, voltou para sua própria terra, mas morreu no ano de 187 a.C., e assim se cumpriu a profecia sobre ele, onde diz: tropeçou e caiu e não foi achado. Após a morte de Antíoco III, o seu filho Seleuco IV Filopator cobrou impostos do Templo de Jerusalém, porque ele se viu compelido por necessidades financeiras criadas em grande parte pela pesada indenização de guerra de Magnésia exigida por Roma, visto que Antíoco III assinou o Tratado de Apaimeia, na que foi obrigado a pagar uma enorme indenização de guerra de 15.000 talentos com a renúncia a importantes territórios na Ásia Menor, e por isso ele passou a fazer a cobrança. Contudo, ele foi assassinado por seu comandante Heliodoro.